Olá, metrópole. Olá, empreendedores. Olá, futuros empreendedores. Estamos iniciando mais um programa Momento Empreendedor. Hoje temos uma visita muito importante, que é da nossa Francisca Henriques, dona do PH3, que faz com que a educação do município de Parnamirim se diferencie. Antes de começarmos a entrevista com Francisca, vamos para a frase do dia. A verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas terras, mas em vê-las com novos olhares. Marcel Proust. Francisca, olá, como é que você está? Olá, Giovana, olá, telespectadores. Estou bem, muito feliz por essa oportunidade de falar de empreendedorismo aqui com você. Muito bem, muito obrigado, por estar aqui no nosso programa. É um programa que tenta falar dos sonhos, falar das realizações, falar do sucesso. E nós sabemos, efetivamente, que o PH3 é uma referência na cidade de Parnamirim, na área da educação. E nós gostaríamos de hoje bater um papo para contar um pouco da sua história. Certo. Queremos começar do começo, vamos dizer assim, começar da sua origem. Como é que foi, de onde veio, como surgiu, até chegarmos efetivamente a falar um pouco mais sobre a sua atividade empreendedora. Ok. Então já podemos começar? Já, sim. Eu quero saber qual é a sua origem. Você estava me falando que tem uma origem aí interiorana, extremamente importante. Extremamente importante. Agora, só vale salientar que essa história tem que ser vários capítulos. Sim. Porque hoje só dá para contar um pouquinho da história. Mas, basicamente, eu nasci mesmo no interior, nasci numa fazenda em Brejinho. Brejinho, a terra da farinha. Brejinho, a terra da farinha. Nasci lá na fazenda Belo Horizonte. E meus pais, como eram camponeses, trabalhavam na fazenda e lá eu nasci. Aos 6 anos, mudaram para Parnamirim, porque o meu pai foi acometido de uma mordida de cobra e ficou deficiente visual e não tinha mais o que fazer numa fazenda. Então a minha mãe veio para Parnamirim e pediu apoio ao prefeito Augusto Nunes na época, e ele nos cedeu o espaço, e lá minha mãe veio comigo e mais 3 irmãos. 3 irmãos. É isso. E eu acho que foi uma bênção, porque ela disse, Parnamirim é a terra do futuro, em 1964. Em 1964, sua mãe dizia que Parnamirim era a terra do futuro. Ela disse, futuro que nós estamos vivenciando hoje. Ela profetizou, com certeza de mais oportunidades. De mais oportunidades do futuro. E ela disse, Parnamirim é plano, é uma terra abençoada, a água é boa, a brisa é boa, é lá que eu quero fixar a moradia. Que maravilha. E parece que a minha mãe já era uma empreendedora nata, que já me trouxe para um terreno fértil. Porque ali nós construímos uma casa simples, no bairro de Santo Reis, onde hoje funciona o PH3, praticamente ali. E aos 8 anos precisamos voltar para o interior por dificuldade financeira. Nós alugamos a casinha e voltamos para Veracruz, onde o meu avô tinha uma fazenda, o pai da minha mãe. E lá nós ficamos morando na casa de farinha, Giovana. A casa de farinha tinha um quarto e ele disse, minha filha, o que eu tenho para você chegar é aqui. E minha mãe disse, eu fico com meu pai, até que eu arrume uma casa. E lá eu fiquei até os 11, 12 anos de idade por aí. Então o meu irmão mais velho, que era agricultor, começou a plantar na terra do meu avô, e eu ajudando também na plantação de batata, mandioca. Sempre em atividade. Sempre em atividade. Trabalhando em olaria, cheguei a fazer tijolos. Eu ia ajudar meus primos, porque tinha um açude grande, para criança tudo é festa. Então eu ia fazer tijolos para mexer com o barro, que é muito gostoso. Acho que essa energia toda que eu tenho veio daquela essência do barro na época. Da terra. Fortaleza da terra. Só que quando eu aprendi, eu disse, eu vou botar uma olaria para mim. E aí eu fui, desbravei lá, aos 11 anos, um espaço e comecei a fazer tijolos e vendia para os meus tios queimados, fazia as caeiras, Sim, sim. E ali eu vendia aquele tijolo. Minha mãe construiu uma casa com esse tijolo, eu trouxe tijolo para Parnamirim, para ampliar a casa que nós moramos. Oh, que maravilha. E assim... Fruto do seu trabalho. Fruto do meu trabalho. Ainda jovem. Se fosse hoje, minha mãe era presa, mas naquela época eu podia trabalhar e ela dizia, minha filha, você é muito nova, você é uma menina. Eu dizia, mas eu quero ganhar dinheiro. Então eu já nasci empreendedora. Porque eu ia antes do sol nascer para a olaria, para pegar o sol mais frio, e ela ia levar meu café lá pelas 7 horas. E eu só voltava à noite, porque ela ia levar o almoço também. E ali eu comecei a ganhar esses dinheiros e fui juntando, ajudando em casa com a rima de família, porque meu pai já ficou deficiente, então os irmãos mais todos velhos tinham que cooperar. Ajudar para que a família pudesse sobreviver. E aos 11 anos, aí o meu irmão fez um convênio com a Prefeitura de Veracruz e foi dar aula para alfabetizar os adultos das fazendas.
que é especificamente chamado Jacaré, o povoado que nós morávamos, né? A 4 quilômetros de Veracruz. E aí, meu irmão começou ensinando e apareceram muitos alunos e eu tinha que ajudá-lo a alfabetizar. Mas, voltando um pouco, eu fui alfabetizada aos 6 anos, ainda na fazenda. Tinha um rapaz que ajudava ao meu pai e ao meu irmão a cuidar daquela roça, né? Porque ele ficou deficiente, então tinha que pagar alguém para fazer o trabalho dele. E aí, meu irmão foi ensinar na antiga Casa de ABC para esse rapaz que morava lá, com 44 anos. Ele não aprendia nenhum A. E ele tanto insistiu para ele aprender, eu que fui alfabetizada. Aí, você só escutando, só vendo o seu irmão, né, ensinando para o outro, você foi aprendendo. Fui aprendendo. E aí foi aí que veio a sua alfabetização. Minha alfabetização foi feita em casa com meu irmão. Aí depois eu fui para um grupo escolar, mas a professora chamou minha mãe e disse: olha, Regina, ela já sabe ler tudo e eu estou ensinando os outros a ler. Como não tem segundo ano, ela vai ter que ficar em casa. Então eu fiquei sem escola, porque não tinha escola para mim, já aos 6 anos, porque eu já estava na frente, avançada. Aí fiquei parada dos 6 aos 11, para poder botar em prática, já ensinando esses moradores lá da região. Aos 12 anos, aí regressamos para Parnamirim. Aí deixamos tudo para trás e meu irmão veio trabalhar em padaria com Antunes, não sei se você ouviu falar em Antunes, que tinha uma padaria bem antiga, em Parnamirim. E ele foi trabalhar nessa padaria e começou a ajudar, a sustentar a família. A minha irmã trabalha em casa de família, todo mundo ajudando para arrumar a casa. E eu, então, parada. Não tinha registro. Aos 12 anos, aí uma vizinha disse: Regina, me dê essa menina para cuidar de umas crianças ali de uma casa que eu trabalho, porque ela está sem fazer nada. Mas não, minha filha não vai trabalhar na casa de ninguém não, porque perde o respeito. Porque minha mãe era uma pessoa pobre, mas de muito cuidado com os filhos e tudo. Aí eu disse: mãe, deixa eu ir. Ninguém mexe comigo porque eu me garanto. E eu fui realmente trabalhar de babá com essas crianças. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando, cuidando dessas crianças e ganhando dinheirinho. Eu pegava esse dinheiro, dava todo para minha mãe, não comprava nada para mim. Foram 3 anos. Aí esse pessoal foram transferidos, que eram militares, foram transferidos. Mas Deus, Ele prepara tudo na hora certa. Então, quando eles foram embora, Ele disse: olha, você é uma pessoa muito boa, eu vou arranjar uma casa para você ficar. Você não vai mais cuidar de menino, não. Você vai arrumar a casa. Eu topo. Só que com 3 meses que eu estava nessa casa, trabalhando de doméstica mesmo ali, mas com orgulho, com satisfação, honesto. Honradez. Eu não existia, não tinha registro. Estava sobrevivendo ali. Aí o capitão foi promovido, veio morar em Natal, na Vila da Aeronáutica. Nos fundos da casa do capitão existia um colégio que ainda hoje existe, Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fui lá, me apresentei para a freira. Eu disse: irmão, eu estou querendo estudar. Eu já sei ler, escrever, já sei calcular, mas eu preciso oficializar os meus estudos. Ela disse: vamos fazer a inscrição. Se houver 4ª série, você faz. Se não houver 4ª série, você não vai estudar. Eu disse: tá certo. E o que eu preciso? Aí ela deu os documentos. Aí foi que eu cheguei em casa, disse: minha mãe... Assim, aí eu fui no cartório, que era ali, não tem a SEMU, aquela secretaria que tem o Rede Mais? Sim, na frente do mercado velho, ali era o cartório. Tinha uma janelinha e uma porta. Eu cheguei, me lembro como hoje, me debrucei sobre a janela e disse assim: eu faço o que para me registrar? Já com 17 anos, 16, 17. Ele disse: seu pai e sua mãe têm que vir aqui declarar que você é filha deles. Voltei em casa: mãe, pai, vai no cartório, porque eu quero tirar minha carteira de trabalho, quero tirar meu identidade, CPF, tudo, porque eu vou trabalhar. A certidão para estudar, né? Aí minha mãe foi lá no mesmo dia, tirou a certidão, e eu levei e fiz a minha matrícula. Quando chegou janeiro, a freira reuniu todo mundo que estava inscrito e disse: olha, não vai ter 4ª série porque não tem quórum. Vocês vão fazer o teste de admissão. Se passar, farão a 5ª série. Se não passar, não vai estudar. Aí comecei a pedir ajuda de coisa mais adiantada das minhas amigas. Aí fez o teste? Aí fiz o teste e ainda tenho esse nome de admissão guardado. 7, 8, 8,5. E aí comecei a 5ª série. Aí começou a 5ª série. Já com 17 anos. Francisca, até agora a história está belíssima. Belíssima, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo comercial para logo em seguida a gente começar a falar agora, né, da sua vida. Né, nova vida, Nova né? vida, agora com carteira estudos, de trabalho, isso. Com identidade, com estudos. Perfeitamente. Até chegarmos à história brilhante atual do PH3. Beleza. Pequeno intervalo comercial, você que está aí nos ouvindo, não saia. Vamos continuar vendo essa brilhante história de Francisca Henriques, do PH3.